acompanha agora também um evento em Brasília do anúncio de novidades no programa da Casa Verde e Amarela, o novo Minha Casa Minha Vida. Quem fala agora é o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Em especial o meu amigo Roma, que é o ministro da Cidadania, o governador Denário, que está nos prestigiando. Obrigado, governador. Pedro da Caixa, que falou há pouco, nosso parceiro, importante parceiro do Brasil, como ele colocou com muita propriedade, é o banco que tem ajudado as políticas públicas, principalmente ligadas à área social do governo federal, né, diferentes pastas, né? Aqui está o turismo, aqui está a minha amiga Damares, que tem tido uma parceria muito estreita com a Caixa Econômica, e o próprio a Cidadania, né? São ações que são levadas ao conjunto dos brasileiros. Quero saudar aqui todos os parlamentares presentes, agradecer o prestígio aqui da presença dos senhores. Importante demais que vocês possam nos ajudar a levar essas boas novas, né, para os seus companheiros e companheiras de Câmara e de Senado da República, em especial os nossos líderes aqui presentes, o Ricardo e o Eduardo. Em nome deles, saudar todos os senadores e deputados aqui presentes. Quero saudar aqui os empresários que aqui vieram, né, todos eles parceiros do Brasil. Como colocou com muita propriedade aqui o Pedro, eu acho que foram um pouco mais, Pedro, foram 2.800.000 empregos apenas na Casa Verde e Amarela. Então, é um contingente expressivo de trabalhadores dentro da construção civil, fazendo habitação, né? Habitação que é uma ação social importantíssima para o conjunto da sociedade brasileira. Parceiros que, inclusive, seguraram uma situação em que, em função da pandemia, houve um desequilíbrio dos preços, né? E nós estamos agora tomando as providências para fazer essas correções. Então, acho que essa sinergia, essa parceria é extremamente saudável e salutar. Eu gostaria de falar, agradecer aqui o prefeito da minha cidade natal, Álvaro Dias, está aqui presente. Obrigado, Álvaro, pelo prestígio. Eu queria primeiro, presidente, ressaltar aqui uma questão que precisa ser dita sempre que a gente tem oportunidade. Quando nós chegamos ao governo, presidente, havia um programa habitacional, importante programa habitacional, porque a habitação é uma ação de necessidade para o conjunto da sociedade brasileira, denominado Minha Casa Minha Vida. Mas os tempos eram outros, e são outros. Em 2015 e 2016, presidente, nós chegamos a ter um orçamento para habitação, apenas para o faixa 1, de 15 bilhões de reais, presidente. Não por acaso, em 2016, aconteceu o episódio das pedaladas fiscais. Não por acaso, em 2016, houve o impedimento de uma presidente da República em função da sua irresponsabilidade na gestão, né, das finanças e dos recursos públicos. O Brasil praticamente colapsou e houve uma série de medidas no sentido de reorganizar as finanças públicas, inclusive o teto de gastos. Qual foi o resultado, presidente? Nós herdamos, quando entramos no governo, quase 200.000 unidades habitacionais paralisadas, presidente, porque houve uma descontinuidade das ações. Os projetos foram paralisados por diferentes motivos, mas a maior parte deles é porque as empresas não aguentaram, sucumbiram. E 200.000 sonhos de famílias brasileiras estavam desfeitos por todo o território nacional. Então, nós nos debruçamos sobre o programa e nós o modificamos para fazer mais habitações com menos recursos, retirar os excessos, aperfeiçoar o processo e levar em consideração o que existia de verdade. Então, eu gostaria de pontuar essas diferenças. O programa Casa Verde e Amarela tem a menor taxa de juros da história do programa habitacional, presidente. São 4,5% ao ano para o conjunto do país, na faixa 1, e 4,25% nas regiões norte e nordeste, que são as regiões mais pobres do Brasil. E o resultado é um resultado expressivo, porque no ano passado, em função das mudanças que ocorreram, e é importante que se diga isso, 1,5 milhão de famílias brasileiras passaram a ser elegíveis para o programa, porque eles só podem comprometer até 30% da sua renda. Historicamente, 40% em média dos recursos, aqui está o presidente Pedro para nos afiançar isso, que eram levados para o Nordeste, e 50 ou 60 para o norte do país, voltavam, porque não tinha aplicação.
as famílias não conseguiam contratar. O ano passado, Alain, isso mudou. Nós tivemos um aumento de 25% de contratação no Nordeste, 13% no Norte, só 6% do recurso voltou. Presidente, o senhor está fazendo justiça com as regiões mais pobres e mais vulneráveis que precisam da atenção do governo. Isso precisa ser dito. Nós mudamos uma equação. Presidente, nas negociações que tivemos com o presidente Pedro da Caixa, negociações duras, como tem que ser, ele também deve a responsabilidade com os resultados matemáticos do banco, e têm sido extremamente importantes. Nunca o banco teve tanta lucratividade e apoiando tanto o social. Olha que paradoxo, é possível fazer bem feito sem abrir mão dos nossos conceitos e preceitos. E nessa negociação, nós invertemos uma curva histórica. A Caixa abriu mão de uma parte desse recurso como agente operador, e com isso nós pudemos aumentar o funding, o recurso disponível para contratar um número maior de habitações, e aumentamos em 30 mil habitações do ano passado para cá, de uma média de 380, 370, já subiu para 415 mil. E aí veio a pandemia. E com a pandemia, presidente, houve uma inflação no custo da construção civil. Por quê? Foi um efeito colateral também da ajuda que este governo deu às populações mais vulneráveis. O maior programa de assistência social que este país já viu. Mais de 50 ou 60 milhões de brasileiros, ali está o ministro Onix, aqui está o Roma, aqui está o Pedro, que foram, sem dúvida nenhuma, os artífices desse processo. Pessoas que passaram a receber R$600 e correram para se alimentar melhor e fazer um puxadinho na sua casa, edificar, construir, melhorar a sua habitação, fazer um banheiro. E isso inflacionou também a questão dos preços dos materiais de construção, além da construção exacerbada que aconteceu nos países, principalmente da Ásia, que começaram a comprar os insumos de PVC e de aço. Tudo isso impactou no custo da construção civil. E por isso, presidente, nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui hoje para ampliar o limite do valor de venda dos imóveis para habitação popular. Cada ação que está sendo desenvolvida aqui é para permitir que aqueles que estavam desenquadrados passem a continuar enquadrados entre 10% a 15% e as empresas continuem a ofertar no mercado esses imóveis, porque estavam ficando desenquadrados. Isso vai permitir que não haja desemprego, que se continue a edificar, que se continue a construir, que as empresas continuem no mercado. E isso nós fizemos, presidente, como sempre fazemos, ouvindo, escutando, negociando, fazendo o nosso papel como gestor, mas saindo do gabinete do ar-condicionado para entender as demandas e as dificuldades de quem está com a mão na massa, de quem está operando, quem está na ponta da linha, como coloca com muita propriedade o presidente. Presidente, nós também estamos anunciando que as famílias até R$2.000, como veio aqui no filme, possam, independente do valor do imóvel, serem contempladas com a menor taxa de juro, né? Essa de juro de 4,25%. Nós estamos estabelecendo hoje parceria com 10 estados da federação. 10 estados da federação. Vou me permitir lê-los aqui, presidente. Esses estados, junto conosco, vão fazer um papel extremamente importante. Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Roraima, Bahia, Ceará, Pernambuco e Alagoas. Inicialmente 10, temos mais 4 conversando. E o que significa essa parceria? Nós já damos um subsídio. Esse subsídio diminui a necessidade da entrada, porque a grande dificuldade de se ter acesso ao imóvel é ter o recurso suficiente para dar entrada, não é a prestação. Com essa parceria, os estados se comprometem conosco a investirem na infraestrutura, a entregarem os terrenos, a aportarem recursos para aumentar esse subsídio inicial, em vez de 20%, ser 40%. Então, a prestação, 35%, 40%. A prestação do imóvel vai ficar bem menor,
e mais acessível para um conjunto maior de brasileiros. Nós estimamos inicialmente mais de 150 mil novas unidades habitacionais que serão ofertadas, além daquelas que estão disponibilizadas dentro do programa. Presidente, nós estamos também, hoje, trabalhando com a questão da redução de taxa de juros para as famílias da faixa 3. Então, nós vamos ter boas notícias amanhã, com certeza, aqui, que o Pedro vai nos dar. Eu já disse a ele que quero refinanciar o meu também, né, Pedro? Eu tenho um apartamento na Caixa, eu vou ver qual é a taxa que ele está utilizando. Mas o pessoal da faixa 3, nós não alteramos, porque tem um valor maior de remuneração. E agora nós estamos diminuindo em pelo menos 1% essa taxa anual, de 8 a 16 para em torno de 7 a 16. O que aparentemente é pouco, mas no impacto de um financiamento de 30 anos é bastante significativo, presidente. E nós estamos anunciando também, presidente, o aumento do funding, do valor que é investido no setor habitacional. Nós estamos aumentando, isso já foi objeto de discussão e de validação pelo nosso Conselho do Fundo de Garantia, os recursos disponíveis para 2022 em 10%. Nós vamos aumentar, em termos absolutos, o valor disponibilizado, deixa eu ver aqui os números, de 56 bilhões para 61 bilhões de reais disponíveis para a Casa Verde Amarela em 2022. Em 2023, para 64 bilhões. Em 2024, para 67 bilhões. Então, nós vamos sair de 56 bilhões para 67 bilhões de reais. Mais de 13 bilhões de reais disponíveis para se fazer financiamento de casa própria no Brasil. E, por fim, o anúncio que foi feito aqui por último, que é uma questão que aflige principalmente os municípios de menor número de habitantes. Foi lançado ainda nos governos anteriores um programa que permitia que 50 unidades, 30 unidades fossem construídas em vários lugares do Brasil, e essas unidades tinham um prazo de entrega até 2018. Mais de 50 mil unidades não foram entregues, presidente. Nós reabrimos esse prazo e vamos entregar pelo menos 30 mil dessas 50 mil unidades no próximo ano. Presidente, um marco que precisa ser realçado é que agora em junho, e eu vou repetir isso aonde eu estiver, mesmo com todas as dificuldades, nós entregamos em junho 1 milhão de moradias no seu governo, presidente. 1 milhão de moradias espalhadas por todo o território nacional, nas 3 faixas do programa Casa Verde Amarela. Então, isso nos dá a certeza de que esse é o caminho certo e que o programa não é o mesmo programa. Que o que estamos fazendo é diferente do que foi feito nos governos anteriores. Nós estamos fazendo mais habitações com menos recursos. Nós estamos corrigindo os problemas que existiam. Nós estamos trabalhando para fazer empreendimentos em locais em que há infraestrutura, para que não ocorra o que ocorria anteriormente, presidente, com mais de 500 mil unidades habitacionais longe dos centros urbanos, sem infraestrutura de transporte, sem infraestrutura de saneamento, sem escola, sem posto de saúde, muitos deles entregues à marginalidade. Nós não vamos permitir que o recurso do trabalhador brasileiro, oriundo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, continue a ser aplicado de forma errada. Nós temos uma missão que nos foi outorgada pelo presidente, de fazermos mais e melhor com o pouco que dispomos. Em tempos pretéritos, é bom que se diga, não faltava recursos para se fazer obras grandes, de grande porte, como pontes, viadutos, grandes diques, autoestradas e aeroportos na Venezuela, em Cuba, na Nicarágua, em países fora do país, em países do centro da África que tinham afinidade ideológica com o governo de ocasião. Agora não. Agora é verdade que os recursos são escassos, mas nós estamos fazendo o possível para aplicá-los a favor daqueles que mais precisam, que é a sociedade brasileira. Muito obrigado, senhores.